Nós estamos falando sobre Gálatas. Gálatas, terminamos o capítulo 3 semana passada. Vamos começar agora o capítulo 4. Paulo, ele repete, o que nós lemos aqui é uma repetição do que ele estava falando no capítulo 3. E a sua sequência de ideias é simples. A sequência é: antes éramos escravos, agora somos filhos. Essa é a ideia. Do versículo 1 ao versículo 11, vai ver Paulo dizendo isso. Éramos escravos, mas agora somos filhos. Ele faz uma comparação para que possamos entender o que nós éramos na época da lei. E ele começa dizendo isso, dando exemplo. Ele fala sobre o menino, um herdeiro. Imagine um rapaz que é herdeiro, é isso que ele está dizendo. E quando ele é criança, ele não difere dos empregados, ele não difere daqueles que estão ali, dos escravos. Por quê? Embora ele fosse herdeiro, ele ainda não tinha autoridade. Embora um herdeiro, nessa visão humana, ele seja dono de tudo, ele ainda não pode usufruir. Ele ainda precisa de tutor. Ele ainda precisa de pessoas que tomam conta dele. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dando esse exemplo. Depois que ele dá esse exemplo, ele fala: está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Enquanto o Pai não determinar, ele continua sendo como um servo, porque ele é herdeiro, ele não é dono, ele é apenas herdeiro. Ele está dizendo: éramos herdeiros também, nós tínhamos direito a isso, porém estávamos como meninos, debaixo de tutores, nos rudimentos deste mundo. Estávamos como servo. Outra versão fala de escravo. Mas o que é isso? Que foi essa escravidão? Ele mesmo fala, e ele está dizendo sobre a lei. Enquanto estávamos no período da lei, estávamos como meninos, estávamos como escravos. A nossa servidão foi desta forma, porque no capítulo 3, versículo 4, diz que a lei era como aio sobre nós. Ele ainda usa o termo sobre os rudimentos desse mundo. Rudimento, no grego, também quer dizer elementos, elementares. E isso pode traduzir por dois significados. Uma é sobre a letra alfabética. Então Paulo poderia estar dizendo: porque éramos sobre os rudimentos, ou seja, sobre a lei, sobre a palavra, sobre aquilo que era para a educação rudimentar do povo. Então entenda bem, Paulo pode estar dizendo isso, como também era um outro significado, que era sobre como espíritos maus. Mas a pergunta é: como é que Paulo está atrelando a lei que foi feita por Deus, dita por Deus, como se fosse um espírito mau? Na realidade, o que Paulo está querendo dizer, seguindo esta linha, é que o inimigo pegou aquilo que era bom e fez ser mal. Pegou aquilo que era para apontar para Cristo e nos fez nos apontar para a condenação. O diabo explorou a boa lei de Deus a fim de tiranizar pessoas, a fim de acusar o ser humano. Deus pretendia que a lei revelasse o pecado e levasse os homens a Cristo. Foi o que eu disse domingo passado.
Deus pretendia isso para o ser humano. E qual foi a interpretação que os religiosos tiveram? Qual foi a estratégia do inimigo que pegou a lei e apresentou ao ser humano? Da seguinte forma: usou a lei para revelar apenas o pecado e levar os homens ao desespero. Nós pregamos a Cristo e o juízo de Deus, não para que o homem se suje mais, mas para que o homem se aproxime de Deus, para que venhamos entender que só Jesus pode nos dar libertação. Mas o inimigo das nossas almas, ele pega os nossos erros, os nossos pecados e nos acusa para que venhamos cometer mais erros, mais pecados e fiquemos presos a ele. Jesus por si só, sem falar, só por ele ser luz, ele apresentava, ele trazia à tona a podridão do ser humano, mas não para a condenação, mas sim para a salvação. Deus tinha esse propósito: eu apresento o quanto você é ruim e te apresento a solução que é Cristo, e você vem para Cristo. O inimigo, o que ele fez? Pegou a lei, apresentou o que era ruim e o fez a tentar por si só se encontrar a Deus, se encontrar com Deus. Como não consegue, como ninguém consegue, fica no estado de condenação. Deus pretendia que a lei fosse um passo intermediário à nossa justificação. Pretendia que a lei nos apontasse para ser justificado. E o que é que Satanás fez? Ele usa como a lei como passo final para a nossa condenação. Apresenta aquilo que a Bíblia tem de melhor para nos conduzir a nosso psicológico, a nosso coração, a uma condenação. Esse é o trabalho do inimigo das nossas almas. Deus pretendia que a lei fosse degrau para a liberdade, degrau para sermos livres. Começar a estarmos perdidos, descobríssemos através da lei que estamos mesmo, mas fosse um patamar para que pudéssemos se encontrar com Cristo. Aleluia. Satanás usou como um beco sem saída, enganando, levando a crer que não há escape em sua terrível escravidão. Não tem escape. Você vai ver Cristo diante dos homens, pregando, dizendo: eu sou o caminho, falando, eles vendo, como João disse, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, e nós tocamos. Os homens estavam vendo, os homens estavam ouvindo, os homens estavam tocando, mas não conseguiam receber a Cristo. Por quê? Porque estavam sendo enganados pelo inimigo das nossas almas, dizendo para eles que a lei o condena e que ele tem que tentar pela lei, é a lei. Estavam todos amarrados àquilo ali. Jesus veio mostrar o que Deus pretendia com a lei e com a vida de Cristo. Paulo está dizendo isso. Ele fala: estava debaixo dos primeiros rudimentos deste mundo, mas vindo à plenitude dos tempos. Por que o período de Cristo foi a plenitude dos tempos? Você vai ver na história que houve muita coisa na história normal, entre os governos, entre a história, houve muitas coisas, mas o mais importante é que foi o período que a lei de Moisés acabou a sua obra. Quando Cristo veio, a lei de Moisés, o período que ele estava trabalhando, acaba ali. Ela acaba de preparar as pessoas para a vida de Cristo. É neste período que a lei termina a sua obra de preparar e vem Cristo. Por isso que Jesus fala: se realmente
soubesse o que está escrito, saberia que estava falando de mim. É o que não entenderam. A lei está falando, apontando para Cristo. Todo o Antigo Testamento apontando para Cristo. Quando Jesus vem a plenitude. Ali para, ali acaba, prepara para Cristo. E o que aconteceu naquela época? Deus faz duas coisas. A primeira é que Deus envia o seu Filho. Essa é a plenitude. Você consegue entender que é Deus enviando o seu Filho? Não é o pastor lá enviando sua filha. Não é o evangelista Delmício enviando seu filho. É Deus enviando o seu Filho. O propósito de Deus foi duplo. E é isso que Paulo vai dizer. O propósito de Deus foi resgatar e adotar. Que interessante, né? O propósito de Deus é resgatar e adotar. Porque estávamos como sobretutores, estávamos como escravos na escravidão. Tínhamos a promessa, mas ainda não pegamos. Quando Cristo vem, o que ele faz? É o propósito de Deus. Ele, além de nos libertar, Deus pega e nos adota. Não somente resgata da escravidão, que éramos escravos, mas agora nos torna filhos. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós podemos dizer, não naquela época. Naquela época ninguém podia dizer isso. Mas hoje nós podemos dizer, hoje eu sou filho do Deus Altíssimo. Porque Ele me resgatou e me adotou. Aleluia. Glórias a Deus. O que deu condições para Jesus fazer isso? O que trouxe a condição foi a divindade dele, a humanidade dele, a justiça dele. Isso o deu condição de nos resgatar. Por quê? Se ele não fosse homem, ele não teria como resgatar os homens. Por isso que ele veio em forma de homem. Se ele não fosse justo, ele não poderia ter nos remido injusto. Jesus foi homem, Jesus foi justo. Jesus, se ele não fosse filho de Deus, ele não poderia ter nos conduzido a Deus. Jesus, ele tinha que ser homem, ele tinha que ser justo e tinha que ser filho de Deus. Como ele foi homem, como ele foi justo, tudo foi tentado, mas em nada pecou. Como ele era filho unigênito do Deus Altíssimo, e ele vai para a cruz, derrama o seu sangue e o teu corpo. Quando ele entrega o teu corpo, derrama o seu sangue, ele morre na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscita. Ele tem autoridade nos céus e na terra para nos resgatar, que somos homens, que somos injustos e que éramos escravos, mas agora somos filhos adotivos do Deus Altíssimo. Versículo 5: para remir os que estavam debaixo da lei, nós, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Além de Deus ter enviado o seu Filho, e o seu Filho ter sido homem, ter sido justo, ter sido Filho de Deus, ter nos dado condições de entrada no céu, o que Deus faz a mais? Envia o Espírito do seu Filho. E aí ele diz, a qual clama, Abba, Pai. Versículo 6 diz: o propósito de Deus não foi apenas nos garantir a nossa filiação.
Não foi só isso. O propósito de Deus também foi dar-nos uma certeza através do Espírito do seu Filho. Olha que interessante. Deus, Ele faz todo o propósito e Ele fala: eu vou te adotar e vou te dar certeza. E como é que eu tenho certeza? Através do Espírito Santo. Que o versículo 6 diz: Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Ele enviou o seu Filho para que estivéssemos o quê? O estado de filiação. Ele envia Jesus e fala: através do meu Filho eu vou adotá-lo. E Ele envia o Espírito para que tivéssemos uma experiência dessa adoção. Por que é que você está aqui hoje? Por que é que você glorifica? Por que é que quando eu falo, algo se move dentro de ti? Algo move na tua cabeça, no teu coração? O que é isso? É a minha palavra? É a entonação da minha voz? Não, é o Espírito Santo que Deus enviou para que pudéssemos confirmar toda a palavra dita pelo nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós temos experiência, é por isso que nós temos certeza, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Não é preciso receitar de alguma fórmula, não é preciso ter uma experiência fora do comum para que você possa compreender que você é filho de Deus. Não precisa. O caminho da filiação não é através de dons, não é através de super autoridades. Quantas pessoas nunca oraram por um enfermo e foi curado? Nunca entregaram uma profecia, nunca tiveram uma visão, nunca viram nenhum anjo, mas tem a certeza que é filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo não é dom. O dom é do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. É o que Paulo está dizendo, o qual Deus Pai enviou para os seus, para que dentro de nós pudesse clamar: Abba, Pai. É por isso que você ora e clama a Deus. É por isso que você está aqui dentro e fala com Deus, porque o Espírito Santo está dentro de vós. Por isso que Paulo fala em determinado momento que ele fala: se é que o Espírito está em vós. O Espírito Santo está dentro de ti. Amém. Você é habitado pelo Espírito Santo. Você tem certeza da sua filiação. Você tem certeza que Deus lhe tirou da escravidão e te colocou como filho. Paulo, ele continua agora chamando a atenção dos Gálatas. Nós sabemos desde o começo deste livro que nós viemos falando que os Gálatas estavam apostatando. E aí ele entra dizendo: assim que já não és mais servo, mas filho. Aí ele chama a atenção, ele explica tudo isso. Ele fala que éramos escravos, saímos do momento de escravidão, viemos para a filiação. Deus envia o Espírito, está dentro de ti, está tudo lindo, está de uma forma do coração ficar alegre. Você fala: eu sou filho, o Espírito Santo está em mim. Aí Paulo começa a engrossar o caldo. Ele começa dizendo: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco.
Paulo, depois que mostra tudo isso, ele fala: como é que agora, você sabendo disso, conhecendo a Deus e mais, sendo conhecido por Deus. Olha que coisa. Você imagina? Já parou para pensar que Deus te conhece? Que Deus te contempla? Que Deus sabe por onde você anda? Que Deus sabe o que você está fazendo? Que Deus sabe o que você está pensando agora? Paulo está falando: neste momento que você conhece a Deus, eu te provei que você conhece Ele, e te provei que Ele te conhece. Como é que pode voltar aos rudimentos, fracos e pobres, aos quais não vou querer servir? Deus nos libertou disso. Deus nos tirou das garras da lei. Deus nos tirou dos rudimentos desse mundo. Deus nos libertou da opressão do inimigo das nossas almas. Nos libertou dos tutores. Nos libertou daqueles que nos oprimia. E Paulo está dizendo: como é que agora pode querer voltar, Senhor? Entenda uma coisa. Uma coisa é você compreender que é fraco, que é falho, e buscar mais a Deus. Outra coisa é querer voltar à servidão. São coisas diferentes. Uma coisa é você estar lutando. E Paulo fala que a nossa vida é de glória em glória, é uma luta constante, e é a carne lutando contra o espírito lutando contra a carne, e uma coisa é uma luta, e a gente buscar, e a gente querer crescer cada vez mais. Outra coisa é falar: não, isso aqui mesmo que eu quero, né? Até aqui eu vou com Cristo, até aqui eu não quero, eu quero voltar. Jesus te libertou, Jesus te livrou, mas você queira aquilo ali. Esse é o problema. É isso que Paulo está dizendo. Como é que pode querer? Aí ele fala sobre a religiosidade. Guardar dias e meses e tempos e anos. Quer viver uma vida religiosa, uma vida onde é medido pela aparência, onde é medida pelo tempo de casa, pelo tempo de ir à igreja, pelo horário que chega, horário que sai, pela sua religiosidade. Uma postura diante da sociedade e uma outra postura quando não está na sociedade. Uma aparência de servo. Paulo está falando: perdendo tempo. Deus nos livrou disso tudo. Aí ele lamenta, fala: receio que não haja trabalhado em vão para convosco. É como se aquele que pregou o evangelho para você dissesse: eu orei tanto por você, eu preguei, eu fiz jejum pela sua vida, e Jesus te limpou, Jesus te libertou, Jesus te tirou disso. Eu tento ter feito em vão, porque você está querendo voltar para essa vida. Paulo está dizendo: não volte para isso, continue sendo livre, não volte à escravidão, continue na posse da promessa que é ser filho e não escravo. Aleluia. O que é a vida cristã? A vida cristã é uma vida de filho, não uma vida de escravo, uma vida de liberdade. Você é livre. Você é livre para não pecar. Você não precisa mais estar amarrado às coisas, os rudimentos. Deus te dá a condição de você repreender. Deus te dá a condição de você dizer não. Deus te dá a condição de você buscar a Ele, porque Ele te fez filho. A vida cristã não é uma escravidão de lei, nem da lei, nem de lei religiosa. A nossa salvação não está embasada no quanto eu posso fazer de coisas humanas, quanto de caridade eu faço, quanto de ajuda eu dou, o quanto de religiosidade eu faço, o quanto que eu venho à igreja, o quanto que eu fico de joelho. A nossa salvação não está embasada nisso. A nossa salvação está embasada no que Cristo fez na cruz do Calvário. O que Ele fez lá, que nos
salva pelo que Ele fez na cruz do Calvário, é que eu mudo a minha atitude, começo a fazer boas ações, começo a vir à casa do Senhor, eu começo a ter um momento de oração, não para encontrar salvação, mas porque eu já sou salvo, porque a salvação eu encontrei em Cristo. Olha! Há muitas pessoas presas em religiosidade. Escute, eu sou tranquilo. A questão de dogmas que nós temos, de costumes e bons costumes, por exemplo, terno, gravata, é o nosso costume, o costume assembleano. Isso vai permanecer, irmão, mais uns 100 anos aí. Então, não tenho dificuldade nenhuma, como eu também tenho dificuldade nenhuma de uma blusa social sem gravata, sem terno, ou uma blusa de um departamento da escola. Não tem dificuldade, porque minha fé não está embasada nisso. A gente passou um período embasando a fé nisso. A roupa falava, o coque falava, tudo falava, menos o que realmente importava, que era a língua, o coração e as atitudes no oculto. Nós temos que aprender a valorizar os nossos bons costumes, mas não embasar a fé neles. A nossa fé tem que ser embasada em Jesus, tem que ser embasado na cruz do Calvário. O que nós vamos fazer aqui é relembrar o que Ele fez para que pudéssemos estar aqui. Nós não estamos aqui para mostrar a roupa um para outro, nós não estamos aqui apenas para nos encontrar, nós não estamos aqui apenas para tirar foto, para sair bonito, para ficar bem diante da sociedade. Nós estamos aqui porque alguém morreu por nós, nós estamos aqui porque Jesus, Ele teve sua obra consumada na cruz do Calvário. Nós estamos aqui para buscar a presença de Deus, para ser cheio do Espírito Santo, para sermos verdadeiramente cristãos. Estamos aqui para isso. As demais coisas acrescentadas. Como é viver uma vida cristã? Como é viver a nossa vida? Para viver uma vida cristã, precisamos lembrar disso. Para você ver, parece que é a mesma tônica de domingo passado que nós ministramos. Porque Paulo começa fazendo isso de novo, falando: eu preciso que você lembre, você era escravo, rapaz. Você estava preso, mas Deus te libertou. Para vivermos uma vida cristã decente, precisamos lembrar de onde que Jesus nos tirou, precisamos lembrar quem realmente nós somos e quem que Jesus nos fez, para que possamos valorizar mais a nossa filiação, para que possamos valorizar mais o que Jesus fez na sua vida e na minha vida. Éramos escravos, mas agora somos filhos. Nós podemos evitar o que os Gálatas fizeram, foi loucura. E como é que nós evitamos isso? Com a palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela continua dizendo para a gente quem éramos e o quem nós somos. Sabe por que tem muitos cristãos perdidos? Não sabe o que era, não sabe o que é, nem sabe o que vai ser, porque parou de ler a palavra. Porque se ler a palavra, vai ver a palavra de Deus o tempo todo dizendo: você era assim, 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 estava destituído da glória de Deus, o seu final era inferno, estava debaixo de lei, mas Jesus veio, salvou, Jesus veio para libertar, Jesus veio para mudar, e agora você é filho. Você vai ver o tempo todo isso. Se você pegar o final do capítulo 3 de Gálatas, você vai ver Paulo dizendo isso. Você pega o capítulo 4 de Gálatas, você vai ver Paulo dizendo isso. Você tem que entender que éramos escravos, mas nós não somos mais escravos. Agora nós somos filhos. Nós somos filhos. O problema é que às vezes filho esquece disso. E aí o que nós fazemos? Começamos a viver como escravo. E Deus está falando: eu te chamei para ser filho, não para ser escravo. Eu te chamei para você ter autoridade, não ser sobre a autoridade do mal.
Eu te chamei para você expulsar a Satanás, não para permitir Satanás sobre você. Eu te chamei para você repreender as enfermidades e não agregá-las. Eu te chamei para você ser autoridade espiritual e não deixar o mundo espiritual ter autoridade sobre você, principalmente no mal. É isso que Paulo está dizendo. Um dos grandes propósitos da leitura diária da Bíblia e da meditação é exatamente isso. É para isso que nós lemos. É para isso que você vem à escola bíblica dominical. É para isso que nós viemos aqui sexta-feira. É para isso que nós paramos no culto de domingo, paramos um pouco de cantar e paramos para meditar na palavra. Por quê? Ela nos orienta corretamente e lembra quem nós somos. Primeiro impacto da Bíblia. E depois, ela nos lembra que antes éramos escravos, mas Deus nos fez filho. Além de nos fazer filho, nos colocou o Espírito do seu Filho. Coloca no nosso coração. E aí nos faz a pergunta: como é que você pode voltar à escravidão? A Bíblia sempre está nos dizendo: você é escravo, mas eu te salvei, dei meu Filho, o Espírito Santo coloquei dentro de ti. E a pergunta é: por que você vai voltar? Por que você vai deixar? Antes nós não conhecíamos. E nem Deus conhecia, gente. Mas agora nós conhecemos a Deus. E Deus te conhece. Você é conhecido de Deus. Você tem conhecimento de Deus. E Deus sabe quem você é. Paulo está falando: pega esses conceitos e coloque diante de ti, diante dos teus olhos, para que você possa permanecer firme, sempre lembrando: eu sou filho. Deus me conhece. Eu conheço a Deus, aleluia. Quando o inimigo vier te acusar, vier te conduzir para o que não é de Deus, a nossa palavra, o nosso lembrar tem que ser esse: ei, eu conheço a Deus e Ele me conhece. Aleluia. Ah, mas você está sozinho? Não estou não, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Aleluia. E eu sei que o meu Redentor vive, porque Ele veio, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quando você tem isso na sua mente, tem isso no teu coração, como Paulo disse que colocou no coração, você vai caminhando de fé em fé, de glória em glória, e vai vencendo. Tropeça aqui, vence ali, dá um deslize aqui, mas está vencendo. Não tem o desejo de ficar parado, de voltar, mas o desejo é sempre de seguir, sempre de caminhar, sempre de crescer na graça e no conhecimento. Oh, glória. Aleluia. Se nós lembrássemos essas duas coisas, só isso. Você não lembrar a mensagem, nada que eu falei, mas se você lembrar que o que nós éramos, o que somos agora, já está de bom tamanho. Se você lembrar onde nós estávamos, aonde a humanidade estava, o que Jesus fez por nós, já está bom. Nós teríamos, se lembrássemos disso, teríamos dentro de nós, cada vez mais, o desejo de buscar mais a presença do Senhor. Se coloque de pé, por favor. Precisamos lembrar. Precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Não é? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que é que me dá esperança? O que me dá esperança? Que eu era escravo. Eu era preso, mas não sou mais. O diabo não tem mais autoridade sobre nós. O inimigo não tem autoridade sobre a igreja. Sabe quem é que tem autoridade sobre você? O Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo tem autoridade sobre a sua vida, porque Deus colocou dentro de ti, no teu coração. E quando você entende, aleluia, esses conceitos simples,
Você cria força para vencer mais uma semana. Você cria força para meia lutas, a dificuldade. Em meio a propostas e mais propostas do inimigo das nossas almas, você se mantém firme. Jesus é meu Salvador. O Espírito Santo está dentro de mim. Eu conheço Deus e Deus me conhece. Aleluia.